Ok, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula de revisões relativa à parte de estatística. Nós hoje vamos rever os conceitos principais relativos a combinações de variáveis aleatórias, o que inclui o teorema do limite central, mas não só. Ok, portanto, neste momento a nossa situação, eu vou ter um conjunto de variáveis aleatórias, x1, x2, xn, são variáveis aleatórias arbitrárias, nem sequer necessitam de ser nem independentes nem identicamente distribuídas, portanto, não necessariamente independentes nem com a mesma distribuição. E vou considerar ainda A1, A2, AN constantes. E, portanto, os resultados que são relevantes nesta parte são o seguinte. Se eu quiser calcular o valor esperado de uma combinação linear destas variáveis, portanto, o somatório desde igual a 1 até n de a i x i, portanto, quero calcular o valor esperado da soma, o valor esperado da soma é igual à soma dos valores esperados. E, além disso, estas constantes multiplicativas podem ser colocadas cá fora. Portanto, isto, por vezes, nós dizemos isto de uma maneira um pouco mais informal, dizendo que o valor esperado da soma é igual à soma dos valores esperados. E isto decorre, seja qual for a minha distribuição de cada uma das variáveis, e podendo elas ser dependentes ou independentes. E eu recordo que nós demos o conceito de independência nas últimas aulas sobre variáveis aleatórias bidimensionais discretas e contínuas. Ok, continuando. Supondo agora que nós queremos a variância. E neste caso, eu para já, antes de escrever sobre a forma de variância da soma, desta maneira, vou primeiro para um caso digamos, mais simples de entender. A variância, por exemplo, x1 mais x2. Ora, a variância da soma não é necessariamente a soma das variâncias. E, na verdade, isto é a variância de x1 mais a variância de x2 mais duas vezes a covariância de x1 com x2. Claro que se as variáveis forem independentes, se x1 e x2 forem variáveis aleatórias independentes, então a covariância é nula e, nesse caso, a variância da soma é a soma das variâncias. Mas é um caso específico. Portanto, a variância da soma é a soma das variâncias se e só se as covariâncias forem zero. Okay? Bom, claro que agora podemos ir para outro caso, por exemplo, a variância de A1x1 mais A2x2. Nesse caso, as constantes multiplicativas, no caso da variância, podem também ser postas fora da variância, mas vêm ao quadrado, pela própria definição de variância. Portanto, fica 1 ao quadrado mais 2 variância de x2 mais 2 vezes A1 vezes A2, a covariância de x1 com x2. E eu, neste caso, não vou colocar, pode ficar com TPC, a fórmula é um bocadinho mais complicada. Mas, só para pensarem, é que será igual a variância da soma. O que vai acontecer é que vai ter também a soma das variâncias e depois o que vai acontecer é que vamos ter as covariâncias todas trocadas, portanto, as cruzadas. Portanto, vai aparecer também duas vezes o somatório desde igual a 1 até n, o somatório para j diferente de i, de ai a j, covariância de xi, xj. Verifiquem, por favor, esta fórmula e verifiquem que
entendem o que é que está aqui a acontecer. Mas, na verdade, é uma generalização apenas da variância da soma para 2. Bom, este é um caso mais complicado em termos de notação, mas não mais que isso. Já agora, se eu quiser também, vamos abrir aqui um pequeno parênteses. Em relação ao valor esperado, se eu quiser ainda colocar constantes aditivas, por exemplo, o valor esperado do somatório diz de igual a 1 até n da xi mais bi, por exemplo, então, portanto é uma constante aditiva, o bi, esta parte é idêntica, e depois tem ainda o somatório dos bi's. Portanto, constantes aditivas no caso do valor esperado, elas entram. No caso da variância, por exemplo, vamos pôr aqui A1x1 mais A2x2, aliás, vou pôr seguindo a mesma forma, mais B1, portanto, suponho que eu tenho estas duas. Portanto, isto aqui vai ser A1 ao quadrado, variância de x1, mais A2 ao quadrado, variância de x2, mais 2 vezes A1, A2, covariância de x1 com x2, e depois as constantes aditivas não têm qualquer impacto. Portanto, a variância não vai depender nem do B1 nem do B2. Prosseguindo, se eu agora quiser covariâncias, e novamente vou só fazer covariâncias com duas variáveis, portanto, se eu quiser a covariância de A1, x1 mais B1 com A2, x2 mais B2, isto fica apenas A1, A2, covariância de x1 com x2. E a minha sugestão, se vocês quiserem, é um bom exercício, é provar o resultado anterior. E para provarem o resultado anterior, devem utilizar a definição de covariância. A definição que nós demos de covariância para um par qualquer xy é o valor esperado do produto menos o produto dos valores esperados. E, portanto, se vocês quiserem provar o resultado que eu coloquei, basicamente terão que calcular o valor esperado do produto destas duas variáveis e depois também fazer o produto dos valores esperados. E, na verdade, estão apenas a utilizar as propriedades do valor esperado. Ok? Portanto, já agora, porque por vezes, e isso é um caso particular aqui deste, se em vez de me aparecer a variância de x1 mais x2, aparecer a variância da diferença, vamos abrir novamente aqui um parênteses. Portanto, se em vez de eu ter a variância de x1 mais x2, tiver a variância de x1 menos x2, isto é igual à variância de x1 mais a variância de x2 menos 2 vezes a covariância de x1 com x2. E reparem, eu estou só a colocar para vos, enfim, chamar a atenção, mas de qualquer forma este resultado vem exatamente, por exemplo, deste. É só fazer A1 igual a 1 e A2 igual a menos 1. Portanto, as constantes associadas à variância aparecem multiplicativa de forma ao quadrado e, portanto, o menos 1 ao quadrado passa para 1 e depois o menos aparece em virtude aqui deste fator. Portanto, sobre valores esperados, variâncias e covariâncias, claro que novamente aqui esta fórmula pode ser utilizada também para uma soma qualquer de variáveis aleatórias, portanto com uma dimensão arbitrária. Mas vamos ficar, sim, se calhar posso pôr aqui, por exemplo, se eu tiver a covariância de A1x1 mais A2x2, por exemplo, com A3x3, isto é igual a A1, A3, covariância x1 com x3, mais A2, A3, covariância de x2 com x3.
isto ajuda-nos a perceber como é que eu consigo calcular momentos de somas de variáveis aleatórias, sendo essas variáveis aleatórias arbitrárias. Em particular, podem ser dependentes. Claro que todas estas fórmulas ficam mais simples no caso das variáveis serem independentes ou terem covariância nula, porque se forem independentes, a covariância é nula e, portanto, estes termos todos vão desaparecer. Onde estão covariâncias desaparecem. Mas só desaparecem se as variáveis forem dependentes ou se tiverem covariância nula. Eu relembro que independência implica que a covariância é nula, mas covariância nula não implica que sejam independentes. Portanto, a covariância nula é mais fraca do que a independência. Ok. Muito bem, portanto, isto era a primeira parte sobre, vamos pôr aqui, sobre momentos. Mas nós conseguimos dizer ainda mais, e aliás o nosso objetivo não é só ficarmos nos momentos, mas sim também perceber algo o que é que se passa sobre distribuições. E o primeiro resultado que nós vamos ter é sobre soma de variáveis aleatórias Bernoulli independentes. Ok, então, qual é a situação? O que é que eu tenho? Eu vou admitir seja xi, uma variável aleatória Bernoulli de parâmetro P. Eu relembro que a Bernoulli é uma variável muito simples que toma o valor 1 com probabilidade de P e toma o valor 0 com probabilidade de 1 menos P. E vou admitir, portanto, isto, qualquer que seja o I de N, e vou admitir que xi e xj são variáveis aleatórias independentes para I diferente de J. Eu recordo que se são variáveis aleatórias independentes, significa que a função de probabilidade conjunta é igual ao produto das marginais. Okay. Portanto, se elas são todas Bernoulli e independentes, já agora serem todas Bernoulli de parâmetro P, significa que são identicamente distribuídas. Esta é a nomenclatura que nós utilizamos para dizer que as variáveis têm todas a mesma distribuição. Reparem que terem todas a mesma distribuição não significa que elas tomem todas o mesmo valor, isto é, pensem em dois dados. O número de faces, dados equilibrados, quando eu lanço um dos dados, apesar de eu calhar de observar qualquer uma das 6 faces, é um sexto. Portanto, cada um dos dados, as faces, os pontos que eu vou observar no lançamento, tem uma distribuição uniforme discreta no conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, eles são identicamente distribuídos. Mas isso não significa que quando eu lanço os dois dados, eu obtenho exatamente as mesmas faces. Eles obedecem à mesma lei de probabilidades. Isso é o que significa ser identicamente distribuídos. Ok, portanto, se eu tiver variáveis aleatórias Bernoulli todas com o mesmo parâmetro. O parâmetro é igual, não pode haver parâmetro aqui, umas terem um parâmetro P e outras outro parâmetro. O valor P é idêntico. E se elas forem independentes, então o resultado diz-me que o somatório desde igual a 1 até n destes xis tem distribuição binomial de parâmetros n, p. Portanto, este é o primeiro resultado que nós temos sobre combinações, ou neste caso, somas de variáveis aleatórias em termos de distribuição. Portanto, somas de variáveis aleatórias Bernoulli com o mesmo parâmetro independentes têm distribuição binomial de parâmetro n, em que o n é o número de elementos da soma e p é a probabilidade de sucesso comum a todas elas. Ok? Portanto, este é o primeiro. O segundo resultado que nós vamos ter, e de certa forma pode ser visto como uma consequência deste, é a soma de variáveis aleatórias binomiais e, novamente, independentes. E, portanto, o que eu vou assumir que o xi tem distribuição binomial. A binomial tem dois parâmetros.
Meio parâmetro pode ser diferente entre cada uma delas, o segundo não. Bom, novamente, elas são identicamente distribuídas, enfim, neste caso não são identicamente distribuídas, porque o primeiro parâmetro da binomial pode ser distinto. Elas são necessariamente independentes. Então, o resultado diz-me que o somatório desde igual a 1 até n dos xis vai ter distribuição binomial, em que o primeiro parâmetro vai também ser somado e o segundo parâmetro é comum a todas, é o mesmo. Portanto, somas de Bernoulli com o mesmo parâmetro dá uma binomial em que o primeiro parâmetro é o número de termos da soma e o segundo parâmetro é o lado de sucesso. Soma de variáveis aleatórias binomiais independentes, desde que a probabilidade de sucesso seja igual, então a sua soma também vai dar uma distribuição binomial, em que o número de graus, ou o primeiro parâmetro, é a soma do número total de observações que vamos fazer, e o segundo parâmetro é a probabilidade de sucesso comum a todas elas. Ok? Portanto, e isto, no 2, podemos ver exatamente, como eu vos tinha dito, como uma consequência do primeiro, porque uma binomial, tal como eu digo que a soma de Bernoulli é uma binomial, então, da mesma maneira, eu posso ver uma binomial como sendo uma soma de Bernoulli. Portanto, esta variável aleatória aqui pode ser vista como uma soma de Bernoulli. Ok? Passando a outra distribuição, vamos ter somas de variáveis aleatórias de Poisson independentes. Ok, portanto, o que é que vamos assumir? Vamos assumir que cada um dos xis tem distribuição Poisson de parâmetro lambda i, qualquer que seja o i. Ok? Portanto, novamente, elas são independentes, mas não têm que ter a mesma distribuição, no sentido que têm todas distribuição de Poisson, mas o parâmetro de cada uma delas pode ser distinto. Então, o que nós sabemos é que o somatório destas variáveis tem distribuição Poisson em que o parâmetro é a soma dos parâmetros. Okay? Portanto, somas de variáveis aleatórias de Poisson independentes têm ainda distribuição de Poisson. Como é que eu arranjo o parâmetro? Através da soma dos parâmetros. Okay? Portanto, estes são os 3 casos que nós vamos dar nesta. Existem mais alguns resultados sobre somas de variáveis aleatórias, mas estes são os que têm cabimento aqui na cadeira. O último resultado que nós temos sobre somas de variáveis aleatórias é referente a uma variável aleatória contínua e é referente à distribuição normal. Portanto, soma, na verdade, nem é preciso ser uma soma. Este é o resultado mais robusto, no sentido que vamos fazer para combinações lineares de variáveis aleatórias normais. Eu vou pôr independentes, embora também seja possível considerar combinações lineares de variáveis aleatórias normais dependentes, mas esse não vamos dar. A diferença até era pequena, mas não vamos dar. Ok. Portanto, agora o que é que eu tenho? Cada um dos xis tem distribuição normal. A normal tem 2 parâmetros. μi, que é o valor esperado, e a variância, que é sigma i ao quadrado. Tá? Portanto, e agora, eu sei que, por exemplo, isto significa que se eu multiplicar o xi por uma constante e adicionar uma outra constante, isto ainda vai ter distribuição normal, e nós vimos isto a propósito da distribuição normal, vai ter distribuição normal com o valor esperado AI μi mais BI e variância AI ao quadrado, sigma I ao quadrado. Portanto, se eu tenho uma variável aleatória normal, posso fazer uma transformação linear deste estilo e ainda tenho uma distribuição normal.
Isto é verdade na normal, já não é verdade nem na Poisson, nem na binomial, nem na Bernoulli. Okay? Portanto, isto é uma característica específica, neste caso, à distribuição normal. O resultado que eu tenho é que, para além disso, se eu agora for somar estas variáveis, e vou somar não as variáveis x e, mas já a sua transformação linear, porque é o resultado mais geral, ainda vai ter distribuição normal, em que o valor esperado é a soma dos valores esperados, e a variância é a soma das variâncias, o somatório desde igual a 1 até n, de AI ao quadrado, sigma I ao quadrado. E para provar, novamente, nós não vamos fazer a demonstração disto, mas reparem, vamos só provar este resultado A e o resultado B. E isto só para ilustrarmos o que vimos sobre valores esperados. Portanto, o A, como é que eu provaria o A? Eu quero calcular isto. E nós vimos que isto é exatamente a propriedade que eu tenho aqui. Portanto, isto é o somatório. E mais o somatório dos BIs. E, portanto, isto fica somatório desde igual a 1 até n de AI, o valor esperado de cada um dos xis é 1000i, mais o somatório dos BIs. A única coisa aqui, isto está tudo dentro do mesmo somatório, aqui separei, mas é a mesma coisa. Ok, para o B, novamente, o que eu quero é a variância desta soma. E como as variáveis são independentes, a covariância é nula e, portanto, eu posso utilizar esta fórmula que eu vos dei aqui, mas não tem covariância. E, além disso, o facto de estar a adicionar uma constante ao xi, recordemos que não tem impacto nenhum na variância da soma. Portanto, tudo isso, tendo em consideração tudo isso, isto fica o somatório desde igual a 1 até n de AI ao quadrado, variância de xi, e a variância de xi é o meu sigma I ao quadrado. Eu não estou a demonstrar o resultado sobre a distribuição normal, estou só a mostrar que o valor esperado e a variância são exatamente estes, porque estes são o que decorre das propriedades do valor esperado e da variância. Ok? Alguma dúvida? Bom, se não há dúvidas, não? Ok. Portanto, isto é, só voltando atrás, vimos do caso genérico de variáveis aleatórias que não têm que ter a mesma distribuição, nem têm que ser independentes, conseguimos dizer algo sobre valores esperados, variâncias e covariâncias. Agora, o que nós conseguimos nesta segunda parte é, ok, agora vou-me restringir a variáveis aleatórias com a mesma distribuição, podem ter ou não parâmetros distintos, isso depende de caso a caso, e agora quero ir mais longe e perceber qual é a distribuição. E para isto nós vamos focar-nos apenas nos 4 casos, que é soma de variáveis aleatórias Bernoulli independentes, soma de variáveis aleatórias binomiais independentes, somas de variáveis aleatórias de Poisson independentes e combinações lineares de variáveis aleatórias normais independentes. Com a ressalva que, tal como eu vos disse, o 4 pode ser estendido a variáveis aleatórias que não são necessariamente independentes. Aí o que deveria acontecer, o resultado era muito parecido, mas aqui eu ainda teria as covariâncias. Mas neste momento não é relevante. Ok. O terceiro conjunto, o terceiro resultado, para terminar esta parte da matéria, é o que é que acontece se eu tiver outras distribuições ou, enfim, se tiver a somar, por exemplo, exponenciais, seja lá o que for. E o resultado que nós temos
é o resultado, é o resultado que vai ser também muito útil na parte estatística. Aliás, este capítulo é digamos que faz a ponte entre a probabilidade estatística, porque nós na estatística vamos muitas vezes recordar este tipo de resultados, quer dizer, tudo o que nós demos em probabilidades vai ser relevante em estatística, mas em particular este capítulo faz exatamente, ajuda-nos a perceber depois na parte estatística alguns resultados. E o resultado que é relevante é o chamado teorema do limite central, que nós muitas vezes abreviadamente chamamos TLC, e que me diz o seguinte: seja xi um conjunto de variáveis aleatórias, novamente eu vou pôr independentes, não têm que ter a mesma distribuição, com a distribuição ou distribuições arbitrárias, exceto a distribuição normal. E já vão perceber porquê. Portanto, no teorema do limite central, tudo cabe, exceto a distribuição normal. Então, a distribuição da soma destas variáveis aleatórias pode ser aproximada da seguinte forma. Portanto, se eu quiser calcular a probabilidade da soma destas n variáveis aleatórias independentes com distribuição arbitrária ser menor ou igual que x, só para que isto fique bem, vou pôr aqui até vermelho, isto é um n, ok? Isto converge, quando o n tende para mais infinito, para a função de distribuição de uma normal reduzida. Recordo que este φ maiúsculo para nós significa sempre variável aleatória com distribuição normal reduzida, no ponto x menos o somatório dos valores esperados de cada um deles, que calhar vou pôr aqui antes, deixem-me fazer isto um bocadinho maior para se ver, portanto, x menos o somatório desde i igual a 1 até n do valor esperado de xi sobre a variância, ou raiz quadrada do somatório das variâncias. Ok? Ou o que eu posso escrever ainda como φ de x menos o somatório desde igual a 1 até n dos μi's sobre a raiz quadrada da variância do σi's ao quadrado, em que μi designa o valor esperado de xi e σi ao quadrado designa a variância de xi. No caso particular de μi ser igual a μ e σi igual a sigma, ou seja, de todas terem o mesmo valor esperado e a mesma variância, então o que eu estou a dizer é que a probabilidade do somatório do xi ser menor ou igual que x converge, quando n tende para infinito, para φ de x menos n μ sobre sigma raiz de n. E isto é o teorema do limite central. Deixa-me pôr isto aqui a vermelho. Quer dizer, o outro também é. Portanto, é só porque este é o caso mais... Este é o caso geral, em que eles não têm que ter todos o mesmo valor esperado. E este é o caso particular em que eles têm todos o mesmo valor esperado. Bom, deixem-me só fazer um comentário sobre este resultado. Bom, isto é um resultado assintótico, portanto, isto só é, na verdade, era quando o n está a tender para infinito, não é? Portanto, assintótico. Na prática, vamos usar
vamos poder usar este resultado para n maiores ou iguais que 30. Portanto, vocês verão nos exercícios que quando é necessário ou quando é suposto utilizarmos o teorema do limite central, vos pedem somas de variáveis aleatórias num número considerável de termos, e considerável é sempre maior ou igual que 30. Bom, este é o teorema é válido para qualquer distribuição, exceto normal. Se o xi estiver em distribuição normal. Porquê? Porque se o xi estiver em distribuição normal, deixem-me só acabar aqui isto. Se ele estiver em distribuição normal, o resultado não é assintótico. Se ele estiver em distribuição normal, a soma das normais tem distribuição realmente normal. Portanto, o resultado parece ser o mesmo, só que um é uma aproximação e o outro é o resultado exato. Portanto, não estou a utilizar o teorema do limite central, estou a utilizar o facto de somas de normais terem distribuição normal. E é por isso que no teorema do limite central, quando nós falamos no enunciado, dizemos que ele é válido, exceto se ela estiver em distribuição normal. Porque se ela estiver em distribuição normal, isto não é uma convergência, é uma igualdade. Ok? Então, deixem-me só escrever isso. Portanto, é válido para qualquer distribuição, exceto se xi tiver distribuição normal. Nesse caso, isto para qualquer i, não é? Neste caso, a distribuição é exata e não uma distribuição próxima. Okay? O documentário é que, e isto será particularmente relevante no caso da estatística, mas também pode aparecer nestes exercícios. Já agora, muitas vezes nós escrevemos uma forma abreviada de escrever o TLC, portanto, o TLC é o teorema do limite central, é dizer que o somatório dos xis menos o valor esperado da sua soma sobre a raiz quadrada da soma das variâncias tem distribuição aproximadamente normal zero. Portanto, esta é outra maneira, do ponto de vista formal, matematicamente, esta é a forma correta. Isto é uma convergência, é um resultado limite de funções de distribuição. Às vezes escreve-se desta forma, ok? Porquê é que eu estou a escrever desta forma? E, novamente, deixem-me pôr a vermelho, que é para sobressair quando vocês estiverem a estudar. E eu queria pôr um retângulo, mas isto não está cooperado. Ok. Reparem que se eu dividir tudo por n, dividir por n, o que é que eu vou ter? Se eu dividir por n, vou dividir o numerador e o denominador. Portanto, vou ter o somatório do x a dividir por n, menos o somatório do valor esperado do xi a dividir por n, sobre a raiz quadrada do somatório da variância de xi a dividir por n quadrado, neste caso, porque eu pus dentro da raiz quadrada. E vamos assumir que, não é necessário que isso seja, mas vamos assumir que o valor esperado do xi é igual a μi, qualquer que seja o i, que é para isto ficar mais simples, e que a variância do xi também seja constante. Desculpa, portanto, não depende de i. Portanto, tem o mesmo valor esperado e a mesma variância. Ao fazer isto, reparem, o somatório do xi a dividir por n é o que nós vamos designar por média, é o x barra. Designamos, portanto,
isso é a notação que vocês já sabem. Se o valor esperado do xi for constante igual a μ, este somatório fica n μ sobre n, portanto fica μ. E da mesma maneira, se a variância do xi for constante, este somatório fica n sigma quadrado sobre n quadrado, portanto fica sigma quadrado sobre n. E isto é outra forma que vocês vão encontrar de escrever o teorema do limite central, não à custa de somas, mas à custa de médias. Portanto, o que eu tenho é que x barra menos μ sigma sobre raiz de n tem distribuição aproximadamente normal 0,1. E este é o formato também que por vezes nos aparece nos exercícios. Portanto, eu utilizo para a soma, se o contexto do exercício me pedir a distribuição aproximada da soma de variáveis aleatórias, eu utilizo este formato à custa da média, se o resultado, se o exercício me pedir valores aproximados da função de distribuição da média das variáveis aleatórias. Ok? E pronto, portanto, isto é a matéria correspondente a combinações lineares de variáveis aleatórias. Portanto, temos o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados, a variância da soma é a soma das variâncias mais os termos relativos à covariância, não esquecendo que vêm multiplicados por 2. A covariância tem propriedades que fazem com que as constantes multiplicativas são relevantes, as constantes aditivas não são. Ok, portanto, isto foi o que nós vimos sobre momentos para variáveis aleatórias arbitrárias. Depois vimos propriedades, o que se chama propriedades de fecho de somas de variáveis aleatórias. E, portanto, temos Bernoullis independentes com o mesmo parâmetro, binomiais com a mesma probabilidade de sucesso, mas o número de observações considerado pode ser distinto, e temos Poissons com parâmetros arbitrários que podem ser todos distintos entre si. Depois, o resultado, digamos que é o mais robusto no sentido que é não só para somas, mas para combinações lineares de variáveis aleatórias normais. Já vimos que somas de normais têm distribuição normal. No caso de eu ter distribuições, e aqui no caso do teorema do limite central podem ser Bernoullis, podem ser uniformes, exponenciais, portanto podem ser discretas ou contínuas. Não, muitas vezes eu não sei a distribuição exata, mas o teorema do limite central permite-me ter um valor aproximado. Essa aproximação é tão melhor quanto maior for a dimensão n considerada. Na prática, nós vamos poder utilizar o teorema do limite central para n maior ou igual que 30. O teorema do limite central pode ser escrito à custa de somas ou pode ser escrito à custa de médias, porque na verdade um é equivalente ao outro. Só para terminar, só um pequeno comentário, que no caso de xis se as variáveis forem discretas, portanto, se xis forem variáveis aleatórias discretas, nós temos que ter cuidado com o facto de se eu quero calcular para lá de ser menor ou menor ou igual. No caso contínuo não há esse problema, mas no caso discreto há. Portanto, suponham que eu queria calcular uma coisa deste estilo. Ok? E suponham que as minhas variáveis variam de 1 em 1. O C menor que X, no caso de serem discretas apenas, é a mesma coisa que eu queria calcular a probabilidade do somatório ser menor ou igual que x menos 1. Isto se elas variarem de 1 em 1. Se elas variarem de 0.1 em 0.1, seria x menos 0.1 e assim sucessivamente. E só agora é que eu poderia utilizar o teorema do limite central. Portanto, isto iria ser aproximadamente a função de distribuição de uma normal no ponto x menos 1, menos, vamos fazer a forma mais simples, em que o valor esperado é constante, podia não ser, é só para ser mais simples, sigma raiz de n. Mas reparem,
enquanto que aqui eu tenho menor que x, aqui tenho o x menos 1. Se elas fossem contínuas, não teria este tipo de passagem. Portanto, se os xis forem variáveis aleatórias contínuas, a sua soma também será. E, portanto, a probabilidade de ser menor que x é a mesma coisa, é igual à probabilidade de ser menor ou igual que x, e, portanto, neste caso, seria φ de x menos r sobre sigma sobre raiz de n. Reparem que, neste caso, não há necessidade de eu considerar o valor imediatamente antes. Portanto, não se esqueçam que isto é no caso contínuo, isto é no caso discreto. Portanto, só no caso discreto é que tem que ter o cuidado de verificar se o intervalo é da forma menor ou igual. E pronto, e com isto terminamos uma aula de revisão referente ao capítulo 5. Este é o último capítulo dedicado à parte de probabilidades e, portanto, a próxima aula de revisão, o próximo vídeo, vai ser já sobre a estatística. Muito obrigada e até à próxima aula gravada.